Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar então sobre tratamentos de urgência em endodontia. É um tema bastante atual, né? Além de constar aí na disciplina de Clínica Integrada 2 da UEA, é um tema atual por quê? Porque é o que o profissional cirurgião dentista está podendo fazer no consultório. Tá? Então, eu espero que vocês gostem. Então, a primeira situação aí, a gente vai ter que observar no atendimento de urgência, é da onde vem a dor. Qual é a causa da dor? Essa dor é uma dor pulpar ou é uma dor periapical? Ou pode ser também uma dor periodontal, né? Então, vamos focar aqui nas dores pulpares e periapicais. Então, vamos lá. Das dores pulpares, das situações que podem causar dor para o paciente em relação a um dente vivo, né, com presença de polpa viva, a primeira situação é a hipersensibilidade dentinária. O que acontece? Por algum motivo, pode ser fratura, né, uma lesão não cariosa de dentina, no caso, abfração, erosão, uma escovação muito forte, né, doença periodontal. Esses fatores causam o quê? Uma retração gengival expondo o ossamento radicular ou, né, dentina não protegida por esmalte. Isso causa uma sensibilidade no paciente. É uma dor provocada quando ele toma água gelada ou quando ele come uma coisa muito doce, muito salgada, né, às vezes muito quente. Ele sente. Por quê? Porque os canalículos dentinários não estão obliterados. Né? Essa dor da hipersensibilidade dentinária, o paciente vai te falar, doutor, ó, dói esse dente aqui. Ele consegue indicar o dente que dói. Tá? A segunda situação é a pulpite reversível. O que é a pulpite reversível? É a presença de cárie, fratura no dente, é a dentística, né? Aquele dente que está cariado, né, que vocês estão acostumados a fazer aí na disciplina dentística, ou na clínica integrada lá com a gente. É o dente que está cariado, que o paciente fala, doutor, dói com água, né? A dor é localizada, ela passa rápido, né? Ele toma água, passa, ele não precisa usar remédio. É o tratamento de remoção de cárie, né, e restauração do dente. Nós vamos falar de cada um desses pontos já já. E, por fim, em situação que a polpa está viva, é a pulpite irreversível sintomática. Lembra da aula que eu dei lá para vocês? Quando o paciente está com aquela dor terrível, não passa de jeito nenhum. Aí o paciente sente dor, dói. Diferente das outras, essa dor é contínua, irradiada, ele não consegue apontar o dente, fala, doutor, dói tudo. Dói aqui, dói o ouvido, dói o olho. É uma característica da pulpite irreversível sintomática. Então, antes da gente começar, o que eu queria mostrar para vocês? Esse quadro aí mostrando, né, o que é um quadro agudo e o que é um quadro crônico. Né? Um quadro agudo é quando a virulência do micro-organismo, né, mais o número de micro-organismos é maior do que a resistência do hospedeiro. Então, ou seja, um quadro agudo, o paciente chega no consultório com dor. Então, seria assim, o cara chegou com dor, é alguma doença aguda, entenderam? Você já viu aquele joguinho cara a cara ali, que você vai falando, o meu personagem tem óculos, aí você vai derrubando, o seu personagem você vai tirando. Mais ou menos assim para você fazer um bom diagnóstico. Então, por exemplo, a pessoa chegou com dor, tá doendo, aí você pensa, é alguma coisa aguda. Então, o que pode ser? Pode ser pulpite aguda, a pulpite é irreversível sintomática, né, o pulpite aguda, pode ser abscesso agudo, que nós vamos ver agora, pode ser pericementite aguda. Então, abscesso crônico não é porque é crônico, entenderam? É assim que a gente faz um bom diagnóstico, a gente vai pensando e eliminando a situação. E lembrando, pessoal, diagnóstico não é aquilo que a gente vê, né, que a gente quer tirar raio-x, não é. Diagnóstico é aquilo que a gente ouve. Então o paciente fala, doutor, ó, tô com dor, quer dizer, alguma coisa aguda, dói quando eu mordo, ou começou a doer, eu não vim no dentista, agora não dói mais, dói só quando eu como, ou quando eu mordo alguma coisa em cima do dente. Tá vendo? Então o diagnóstico é você ouvir. Não é querer buscar raio-x, alguma coisa que te indique milagrosamente o que é. Primeiro você ouve o que o paciente tem e vai na sua cabeça organizando o quebra-cabeça. O que essa pessoa tem? Então aqui esse slide está mostrando o quê? Um quadro agudo é quando a resistência do hospedeiro está menor, né, do que o número de micro-organismos e sua virulência. Um quadro crônico é quando a resistência da pessoa está maior, né, do que o número de micro-organismos e a virulência do hospedeiro. Daí seria então a ideia de agudo e crônico. Então a primeira situação que eu falei para vocês lá é a hipersensibilidade dentinária, né?
Então, o que acontece? Por algum motivo, esse caso aqui ocorreu aqui uma abfração por trauma oclusal. Expôs os canalículos dentinários ali. Eles são túbulos que ficam em contato com o agente, no caso a água fria, né, um doce, alguma coisa assim. Então lá os dentes ficam hipersensíveis, né? Os dentes ficam hipersensíveis à mudança de temperatura. Então a pessoa começa a sentir ali a sensibilidade extrema assim que toma água gelada ou come alguma coisa doce. Olha esse molar aqui, ó, tá vendo? A gengiva ali teve uma retração gengival, aqui nesse caso por trauma oclusal, e expôs os canalículos dentinários. Então, exemplo aqui, uma lesão cervical não cariosa, acabou expondo, às vezes por doença periodontal, perdeu ali o osso de suporte, expôs também. Então essa é a primeira doença a primeira situação que pode acontecer no nosso dia a dia de urgência. Um outro fator aqui que pode ocorrer é a não obliteração desses túbulos. Então, como eles estão expostos ao meio ali, você sente que uma sensibilidade ali com alguma coisa fria ou gelada, fria ou quente ou doce. Seria esse então o quadro de hipersensibilidade dentinária. Qual que é o tratamento para o caso de hipersensibilidade dentinária? A primeira opção, pessoal, são aquelas pastas, as pastas que diz sensitive. Então, a Colgate Sensitive, Sensitive Pro Alívio, essas pastas, elas têm na sua composição o oxalato de potássio, que como se fosse assim um agente, uma areinha obliterante. O oxalato de potássio é uma partícula que ela entraria dentro desses canalículos expostos e obliteraria a passagem de sensibilidade, entenderam? Então, como que você vai orientar seu paciente a usar? Você vai falar para ele colocar pasta no dedo primeiro e passar no dente em questão ali, por exemplo, nessa região aqui, né, no dente que está doendo. Aí, o que acontece? O oxalato de potássio entra dentro do canalículo, obliterando esse canalículo e não deixando transmitir essa sensibilidade térmica, entenderam? Então, a primeira opção é o oxalato de potássio. A segunda opção é o verniz fluoretado, que a gente compra na dental e aplica nessa região, que ele tamparia também. Outra opção pode ser o adesivo dentinário, que existe relato na literatura. Alguns casos, a própria restauração, dependendo do grau de abfração. Nesse caso aqui, ó, talvez necessite uma restauração em resina, né? E um tratamento um pouco mais evoluído, né, com embasamento na literatura, é o laser de baixa potência. Você fazer a aplicação do laser em algumas regiões do dente, no máximo 5 aplicações. A literatura fala que o laser ajuda bastante na obliteração dos canalículos. Okay? Então não é considerado uma alteração pulpar, é uma comunicação, vamos dizer assim, né, dos canalículos abertos com a polpa, que é a parte sensível do dente. Então ali os métodos ali de tratamento são esses dentifrícios aí, né? A pasta, tudo que tem sensitive, pasta de dente ou dentifrícios que tem o nome de Pro-Sensitive, né? Tem o Durafat, Colgate Sensitive, Sensitive Pro Alívio, Oral-B Pro-Sensitive, usando dessa forma que eu mostrei para vocês. Passe primeiro com o dedo, depois escova o dente, para obliterar os canalículos expostos. A outra situação, pessoal, é a pulpite reversível ou hiperemia pulpar. O que é isso? Pulpite reversível é o dente cariado, né? Assim, quando a cárie se coloca no dente, né, ela está ali presente no dente, o que acontece? A polpa já entende, fala, ó, tá vindo coisa aí, tá vindo bactéria aí. Então a polpa já começa a reagir a essa agressão da cárie. Como que se dá essa reação? Pelo aumento do fluxo sanguíneo dentro do dente. A polpa, ela vê que a bactéria está entrando e fala, poxa, está vindo bactéria aí, vamos se defender. Então ela aumenta o fluxo sanguíneo, causa uma hiperemia. Hiperemia o que é? É o aumento do fluxo sanguíneo. É a primeira reação da polpa frente a uma agressão. Né? Então o que seria? Seria um dente cariado ou um dente ali com uma restauração, né, antiga ou com infiltração. Como que é a dor de uma hiperemia? A dor é provocada, o paciente vai te falar, dói com gelo, dói quando toma água gelada, dói quando toma um sorvete, alguma coisa assim. É de curta duração, ou seja, assim que ele engoliu ali a água, ou tomou ali, melhora,
ele consegue apontar o dente, ou seja, é localizada, e o agente agressor é leve, ou uma cárie, ou uma infiltração, né, que está longe ainda da polpa, ou uma fratura, né, que está ali próximo, ou um pouco distante da polpa, algum trauma que o dente teve, tá? Que está chegando na região da polpa. Isso é uma pulpite irreversível, é a dentística. Esses dentes que você trata na clínica, né, na dentística, eles estão com pulpite irreversível, tudo bem? E a primeira reação que a polpa recebe ali, a primeira reação da polpa frente a uma agressão como essa é a hiperemia, aumento do fluxo sanguíneo. É isso daí, ó. Então aqui a gente vê uma polpa e os pontos vermelhos aqui, ó, é o sangue aumentando lá dentro, o fluxo sanguíneo aumentando. O que é isso daí? É hiperemia. Okay? É um fenômeno vascular, apenas tem um aumento do fluxo sanguíneo. Okay? Você vai resolver esse problema com restauração. Então, qual que é o tratamento? Você vai remover a cárie, se for uma fratura, você vai restaurar o dente com resina, você tem que tirar aquele agente agressor. Ou a fratura, ou a cárie, ou uma restauração ali com infiltração, você vai ter que remover a restauração, tirar a cárie que infiltrou e refazer nessa restauração. Remover o agente agressor, você resolveu o problema e a polpa continua viva. Legal, vamos supor que essa pessoa aí do slide anterior não foi no dentista, né? Ele está com essa situação aqui, essa cárie no dente, ele não foi ao dentista, a cárie entrou um pouquinho mais no dente. O que vai acontecer? Vai chegando uma situação de a bactéria chegar muito próximo à polpa ou até mesmo adentrar a polpa, entrar dentro da câmara pulpar. O que acontece? Eu vou dar um exemplo para vocês, pessoal, como se fosse a Djalma Batista ali, em época normal, né? Umas 5h30, 6 horas da tarde, 2 carros batem ali e param. O que vai acontecer? Um congestionamento danado, não concorda? Mesma coisa acontece na polpa. Se a pessoa não foi tratar, não removeu ali esse agente agressor, o que vai acontecer? Vai começar a congestionar, né, o interior do canal, ou seja, a polpa, de fenômenos da inflamação. Vai começar ali a inflamar, vai começar a ter mais fluxo sanguíneo, vai entrar bactéria, né? Vai ter congestão lá dentro, vai ter infiltração de células como neutrófilos, lá dentro da polpa vai ter hemorragia, tudo causado pela bactéria que entrou lá dentro. Então a bactéria chegou no canal ali, na parte da polpa, começa a ter aquela bagunça lá dentro. Né? Como o exemplo que eu dei, Djalma Batista, lá se alguns carros pararem lá, no meio da Djalma, ali na frente do Plaza. 2 carros batem ali e param. Imagine o caos que não vira aquilo ali. Mesma coisa acontece na polpa. Então o que vai acontecendo? Conforme vai acontecendo essa penetração dos micro-organismos, né, e o dente, por ele ser um tecido inelástico, né, o dente é um osso, vamos dizer assim, não tem elasticidade, começa a ter ali uma congestão danada ali dentro, né, a pressão, essa pressão causada pela penetração das bactérias começa a pressionar as terminações nervosas e a pessoa começa a sentir uma dor violenta. Okay? Dentro da polpa começa a formar microabscessos lá dentro da polpa, ou seja, início de necrose. E essa necrose vai acontecendo primeiro da onde entrou a bactéria, né, no terço cervical, depois vai necrosando o terço médio até chegar no terço apical. Essa necrose e essa formação de microabscessos vão ocorrendo gradativamente dentro do dente. Tá? Qual que é a característica dessa doença? Pulpite aguda ou irreversível sintomática. Sintomática porque tem dor. Dor espontânea violenta. A pessoa fala, doutor, tá com dor, tá doendo. Longa duração. Nossa, desde ontem, desde anteontem. Não cessa de jeito nenhum. Pode passar com gelo. Ele pode te falar assim, doutor, encosta o gelo, melhora. Por quê? Porque o gelo causa vasoconstricção. Então acaba, né, diminuindo o fluxo sanguíneo e dá uma certa aliviada para a pessoa. Lá no consultório uma vez chegou uma moça, um caso desse, com um copo de água e uma jarra congelada. Então ela colocava o copo, a água no copo, a água congelada e jogava na boca até ser atendida. Ela falou, doutor, tô assim, tô tomando essa água aí desde ontem, que aliviava. Então ela pegava a água congelada, pingava aquela água muito gelada, né, congelada, pingava no copo e ela tomava a água. Aí passava, ela colocava mais. Por quê? Porque o gelo pode fazer cessar a dor por causa da vasoconstricção. A dor é difusa, a pessoa fala, doutor, dói tudo.
dói aqui meu olho, ele não consegue apontar o dente, diferente das outras doenças, né? Que ele fala, dói aqui. Nessa doença, não. Chega lá com uma dor terrível, né? A pessoa fala, doutor, pelo amor de Deus, tá doendo meu olho, meu ouvido, dói tudo. Não cessa com remédio. Por que não cessa? Porque dentro do dente tá aquela pressão ali. Então, como se tivesse uma pressão ali na terminação nervosa ali, pela inflamação. Então, olha, uma dica. Se a pessoa chega no consultório e fala, doutor, tá doendo tudo, inclusive meu ouvido, pode ser molar inferior. Então, né, por causa da inervação aqui do trigêmeo, né, a molar inferior acaba irradiando essa dor para a região do ouvido. Doutor, tá doendo meu olho aqui embaixo, região infraorbitária. Pode ser o quê? Dentes anteriores e superiores. Então, viram? Isso é importante. A pessoa não consegue apontar para você o local da dor. Fala que tá doendo. A história pode te ajudar, entendeu? Por exemplo, seu João, mas e o que o senhor sentia? Ah, doutor, antes tinha um dente aqui que doía de vez em quando. Então, o que ele te fala pode ajudar. Como a gente está acostumado, às vezes a gente pega dente muito destruído. Agora, se o dente estiver tudo bonitinho, né, pega uma pessoa lá que tem um bom cuidado de higiene, os dentes tudo perfeito, com dor, você vai olhar, você não vai saber qual que é. Qual dente que está doendo. Está lá tudo perfeito as restaurações. Pode ser uma infiltração numa restauração daquelas que você não viu. Então essa informação do paciente pode te ajudar. Pode perguntar para ele, em vez de tirar a radiografia. Pergunta como começou. Ele pode dar uma dica para você. Então às vezes você olha na boca do paciente, chega ele está tudo bonitinho, o dente ele está com uma dor terrível, não tem uma cratera, né? Está tudo direitinho ali, é uma restauração que passou despercebido, você não viu ali, está tudo direitinho, só que está morrendo de dor. O que você vai falar para ele? O que aconteceu? Me conta um pouco a história disso aí. Ah, doutor, antigamente, ali, um mês atrás, tinha um dente aqui que doía, esse aqui, eu tomava água, doía, mas depois parou e agora está doendo. Às vezes é esse dente, entenderam? Só que ele não consegue mais apontar pela situação da dor. Então, tá vendo como a endodontia, diagnóstico, é muito mais o que você pensa e ouve do que ficar vendo radiografia? É aquilo que eu falei para vocês na primeira aula. A radiografia é um exame complementar. Você tem que matar o que é primeiro, o que é, para depois tirar a radiografia, tá? Então, aí as dicas, então. Legal. Para a gente tratar um caso assim, o que a gente vai ter que fazer? Primeiro, um bom diagnóstico. Saber o dente que está tá causando todo esse sofrimento para o paciente. Legal. Então, diante desse caso, o que eu vou fazer? Como é um dente que tem a polpa viva ainda, pessoal, o que é o ideal em tratamento de canal em polpa viva? É você abrir e fechar no mesmo dia, entendeu? Por quê? Porque evita contaminação. Um dente com polpa viva, o índice de sucesso dele é maior do que 98%. Então, se ele não tem contaminação, é legal. Então, o ideal é você, diante de um caso de polpa viva, você abrir e fechar no mesmo dia, ou seja, fazer todo o tratamento, mais a restauração, o selamento bem feitinho, né, o selamento coronário no mesmo dia. Tudo bem. E atendimento de urgência, o que eu vou fazer? Eu vou levar em consideração o tempo, tá bom? Então, primeira opção, eu tenho tempo disponível para atender esse paciente que está com uma pulpite irreversível. O que eu vou fazer? Lembrando, juntando da aula passada que eu dei para vocês lá na clínica. Primeiro, um bom diagnóstico, depois raio-x diagnóstico, raio-x inicial, anestesia. O que eu vou fazer daí depois? Acesso, isolamento. Não existe, pessoal, endo sem isolamento. Não tem isso, não existe. É a mesma coisa que Natal sem Papai Noel. É Páscoa sem o coelhinho da Páscoa. Não tem. Sempre vai estar ligado uma coisa ou outra. Então tem que isolar. Por quê? Se é um dente vivo, se entrou saliva nesse dente vivo, ele já não é mais vivo. Ele já vira um dente necrosado, porque tem contaminação com saliva, entenderam? Então sempre, né, qualquer tratamento que envolva endodontia tem que ser sob isolamento absoluto. Não tendo embasamento na literatura, não utilizando isolamento. Não existe. Eu mesmo nunca fiz um canal sem isolamento. Posso falar para vocês, nunca. Não passa pela minha cabeça fazer um tratamento de endodontia sem isolamento. Né? Não tem como passar um Natal com meus filhos sem falar em Jesus, sem falar em Papai Noel. Não existe isso. Tudo bem? Então vamos lá. Tenho tempo disponível. Pulpectomia. Então o que eu vou fazer? O procedimento que eu vou realizar chama pulpectomia. Pulp, polpa, tomus, corte. Corte da polpa. Eu vou ter que fazer um bom diagnóstico, anestesia, acesso, isolamento. O que eu vou fazer? Vamos lá, da aula passada. Cateterismo. 15, 20, 25.
Na hora que eu entro com esses instrumentos, eu já tiro a polpa ali. Aquele que está causando aquela pressão já vai sair. Tudo bem? Então eu tiro cateterismo, 15, 20, 25, gates. Tá vendo que uma aula é ligada à outra? Que eu falei para vocês lá naquela semana passada, né, semana retrasada lá da aula. Caixa aqui, ó. Então é uma continuação, tá bom? Então eu faço cateterismo, 15, 20, 25, gates. Vou para a odontometria, confirmo como é trabalho. Realizo o preparo biomecânico, ou seja, instrumentação do terço apical. Eu vejo ali uma que travou ali, no caso uma 30, vou lá 30 no CTR, no caso 21, 35, 40, 45. Ou seja, realizo o preparo, removo tudo dentro do dente. Obturo o canal, restauro se der, senão um bom selamento coronário. Como que eu realizo o selamento coronário? Vou dar uma dica para vocês. Selamento coronário eu posso realizar com ionômero de vidro ou cimento à base de gesso. No caso, Cotosol, Citodur, né, Dentalville, Vilevi, aquele cimento que branquinho que a gente usa. Para você usar isso daí, pessoal, você tem que pensar na ação dessas químicas, né? A ação desses materiais. Qual que é a reação do cimento à base de gesso? Ele funciona expandindo. Ele expande, então ele tem que ter todas as paredes do dente. Então eu tenho que colocar ele dentro do dente, ele cresce. Então tem que ter as paredes. Se não tiver nenhuma parede, ele cresce e solta. Ele não trava, não veda. Entendeu? Então se tem um dente que não tem como conter, não tem uma caixinha para conter, ionômero de vidro. Essa é a dica para você usar. Um material ou outro. Aqui mostrando, né, a polpa removida, né, na lima. Legal. Então, se eu tenho tempo disponível, eu consigo fazer então todo o tratamento. Agora, se eu não tenho tempo disponível, eu tenho um monte de pacientes me esperando, o que eu faço? Mesma coisa, raio-x inicial, bom diagnóstico, anestesia, acesso, cateterismo, 15, 20, 25, né, que seria a pulpectomia. Se puder, usa gates. Você tem que pensar assim, quanto mais eu tirar daquele tecido lá dentro inflamado, melhor para o paciente. Quanto menos eu tirar, pior, porque pode voltar a te ligar de novo, ó, não melhorou. Então, tira aquele tecido que está inflamado, tira aquela pressão lá de dentro. Você tirou isso, resolveu. Então, no caso, você não tem tempo, você tem muito paciente te esperando, você tem que trabalhar rápido. Vamos lá, isolamento, né? Acesso, isolamento, cateterismo, 15, 20, 25. Se der uma Gates a Gates que vai desgastar o dente, 3, depende do dente, né? E medicação intracanal. Faz a medicação. No caso que, se você não conseguiu remover todo o tecido, você vai usar o Optosporin. O Optosporin é um corticoide, ou seja, um anti-inflamatório potente, misturado a um antibiótico. Ele vai tratar aquela polpa, aquele pedacinho que ainda ficou lá, caso você não fez todo o tratamento, né? Aí você pode receitar para esse paciente também um analgésico ou um anti-inflamatório. Então aqui um exemplo de alguns medicamentos que a gente usa aí na endodontia, né? A aspirina, o ibuprofeno de 600, né? O paracetamol 750. No caso de uma dor mais aguda, aí, o Toragesic, sublingual. São esses remédios aí que a gente pode usar a prescrição após a realização de uma pulpectomia, caso não tenha dado tempo de eu terminar todo o tratamento, que seria o mais indicado. Beleza, vamos supor que esse paciente não foi ao dentista, ele aguentou aquela dor insuportável, né? O que acontece? Ocasionou toda aquela alteração dentro do dente, na polpa. O que acontece? Como eu falei para vocês, essa polpa necrosa, morre. Dentro do dente, em vez de ter tecido vivo agora, está cheio de tecido morto e bactéria. E a dor passa. Por quê? Porque morreu o dente. Ah, doutor, estava doendo pra caramba, sentia dor no olho, tudo. Agora não sinto. De vez em quando eu sinto dor quando encosto. Entenderam? Não significa que curou, significa que mudou de situação clínica. Um dente que estava muito inflamado, ele desinflamou, mas morreu e contaminou. Agora a gente tem o quê? Bactéria. Isso que é o difícil na endodontia, pessoal. Bactéria lá dentro. Quando tem bactéria dentro do dente, o índice de sucesso cai um pouco. Dependendo aí do profissional que vai fazer esse tratamento, se o cara tem experiência ou não. Quando é um dente muito contaminado por bactéria, o índice de sucesso vai lá para 70%, 60%, às vezes a gente vê relato na literatura. Então, contaminou, fica mais difícil você resolver. Por quê? Porque você tem uma infecção, né? Então, aquele quadro,
que era uma pulpite irreversível sintomática, estava com dor insuportável, necrosou a polpa, virou uma necrose pulpar, com presença de infecção. Quais são, então, as doenças advindas da necrose? Pode ser uma perissementite bacteriana. O que é perissementite? Vamos ver o nome. Perissemento é a região que no final da raiz do dente, que envolve a parte final da raiz, né? Que envolve o cemento. Essa região tem uma resposta melhor frente à agressão, porque ali já está no osso. Então o osso tem uma resposta muito melhor, né, o ligamento periodontal e o osso, do que a própria polpa, que é frágil, né? Então essas bactérias estão dentro do dente, começa ali a enviar informações para o ligamento periodontal para ele agir. Então a gente tem a perissementite bacteriana, que pode ser aguda ou crônica, a gente tem o abscesso agudo, a gente tem o abscesso crônico e a gente tem o abscesso fênix. É um abscesso crônico que ressurgiu e agudizou. Tá? Ou um quadro crônico, ou um quadro que não tinha dor, que voltou a ter dor. Vou mostrar para vocês como que é isso aí. Então o que acontece? Dentro do dente, aquele tecido morto ali, né, aquela polpa ali necrosada ali dentro do dente, e as bactérias que a necrosaram, vira, vamos dizer assim, lixo. O organismo interpreta que ali, ó, tá vindo coisa suja aí. E a região final do dente começa a se proteger, né, do que está vindo ali. Então a região do perissemento, a região que envolve o dente, começa a se proteger frente a essa agressão bacteriana, frente a seus subprodutos e frente à contaminação que está dentro do dente. Legal. Então, diante de um caso de dente necrosado, então o paciente pode chegar para você no seu consultório e falar: doutor, olha, esse dente que está doendo, na hora que eu encosto nele dói. Eu não estava preocupado, mas agora eu encosto nele, assim, aperto, dói. Quando eu me alimento, dói. Por quê? A região do perissemento está inflamada. A pontinha do dente, vamos dizer assim, onde ela se encaixa ali no osso, né? Em volta da raiz do dente, com o osso, com o ligamento. Ali inflamou. Então o paciente encosta, ali dói. Ele está diante de um quadro de perissementite crônica, porque dói quando ele encosta. Às vezes ele chega no seu consultório falando: doutor, está doendo. Antes, nossa, ele conta a história inteira para você. Antes doía com água gelada, agora depois eu aguentei, não fui no dentista. Aí de repente começou a doer, me passei lá, sofri lá uns 3 dias com uma dor terrível, pulpite aguda. Agora, doutor, tá doendo pra caramba, aí aquele encosto dói. Entendeu? Perissementite, inflamação do perissemento por causa da necrose aguda, porque ele chega com dor. Se ele falar para você, ó, doutor, ele conta toda a história, dói assim, agora dói quando encosta, assim, quando eu como alguma coisa dói. Por quê? Bate ali, né, no dente e tem uma reação lá na região periapical. Então você está diante de uma perissementite crônica, porque não está com dor na hora, só dói quando ele encosta, entendeu? Uma outra situação é ele chegar, doutor, tá doendo demais, você vai ver o rosto tá inchado, ou tem uma elevação, ou você encosta no dente e dói. É um abscesso agudo, porque tá com dor. Vou mostrar para vocês isso aí já já. Então, como que você faz para tratar um caso assim? Então, se o dente está necrosado, o que você vai fazer? Você tem que remover aquele tecido tóxico, você vai ter que remover esse lixo de dentro do canal. É só pensar. Se eu tirar isso dentro do canal, eu vou dar chance para o organismo cicatrizar. Entenderam? É assim que a gente tem que pensar. O que eu faço então? Estou diante de um caso de dente necrosado. Se eu encosto o gelo, não dói. O que eu posso fazer? Eu vou fazer o seguinte: eu tenho que tirar esse material séptico aí de dentro. Eu vou fazer a mesma coisa, bom diagnóstico, um bom raio-x inicial, acesso, isolamento, né? E com a ajuda do hipoclorito de sódio, 2,5% a 5%, eu vou limpando esse dente e realizando lá aquilo que eu ensinei. Vamos repetir. Lembra que eu falei que seria o cinto do Batman, né? Sempre que a gente trabalhar, a gente vai usar ali os mesmos instrumentos. 15, 20, 25. Então, pinga hipoclorito. Pessoal, caso de dente necrosado, eu me sinto o Batman mesmo. Porque eu consigo limpar, fico imaginando ali eu entrando naquele dente contaminado, eliminando as bactérias. Sim, me sinto um super-herói, vamos dizer assim, trabalhando lá dentro, jogando hipoclorito. Vamos ver bactérias, se vocês aguentam a minha ação. Fico pensando assim. Brincadeiras à parte. Então, o que eu faço? Acesso, pingo hipoclorito lá dentro para ele já ir agindo, né? Lógico, dente isolado. Aí cateterismo, 15, 20,
25, lembra? Comprimento médio menos 2 milímetros. No caso, se o dente está inteiro ali, eu entro 18, 19. Comprimento médio de um incisivo, no caso, é 21. Lá, 15, 20, 25. Gates, clorito, toda hora, lavando. Odontometria, instrumentação. Isso daí seria o ideal. Limpei tudo. Tudo bem? Isso que vocês têm que entender, pessoal. Quanto mais você limpar, menor é a chance da pessoa voltar. Maior é a chance de você resolver o problema desse paciente, entendeu? Quanto menos você trabalhar, menos você fizer, maior a chance de você não resolver. É simples assim, tá? Então, o que você vai fazer? Cateterismo, preparo cervical. Você pode usar aquela técnica também que vocês aprenderam ali, da maior para menor, 80, 70, né? Pode fazer isso também, né? Faz a instrumentação do dente, né? Conseguiu instrumentar tudo, você vai usar o hidróxido de cálcio, mais o paramono, clorofenol, mais um veículo. Esse veículo pode ser a glicerina, soro, anestésico, propileno glicol. É uma forma de você levar o hidróxido de cálcio dentro do dente. Você leva essa medicação dentro do dente, faz o selamento coronário e observa a oclusão. Você pode prescrever para ele um analgésico, né, no caso o paracetamol, ou ibuprofeno também, 600 mg. Segunda opção, no caso você não tem tempo de instrumentar todo o dente. Você realiza lá o cateterismo, que a gente chama aqui de penetração desinfetante, você limpar. Você realiza o cateterismo, preparo cervical com a Gates, né? Aí não deu tempo de você instrumentar o terço apical. Você vai pegar um algodão, você vai pingar o formocresol ou trecresol nesse algodão, secar e levar esse algodãozinho aí, só o cheirinho dessa medicação para dentro do dente. Que ele é um gás. Ele vai liberar o gás e matar as bactérias que porventura tenham ficado lá, né? Aí você vai colocar o algodão na embocadura do canal e fazer o selamento coronário da forma que eu expliquei para vocês aí há um tempinho atrás. E pode receitar também um analgésico e anti-inflamatório. Aqui mostrando, né, o formocresol. Você vai pingar no algodão, depois você vai secar essa bolinha de algodão para não, porque ele é muito forte isso aí. Se você levar o algodão muito cheio disso, pode causar uma inflamação, né, uma perissementite química causada pelo agente químico aí que você colocou dentro do canal. Olha lá, você coloca a bolinha mais sequinha dentro na embocadura do canal e restaura ele provisoriamente, ou com cotozol se tiver as paredes, ou com ionômero de vidro, para vedar bem isso aí. Aqui mostrando um quadro de abscesso agudo. Olha aqui, vou contar a história aqui para vocês, ó, tá vendo? Então a cárie se instalou no dente, então começou ali com uma cárie pequena. Aí o paciente sentia dor quando tomava água gelada ou quando comia doce. Ele não procurou atendimento, isso aí foi crescendo. A cárie chegou na polpa, chegou aqui no corno pulpar mesial. Aí ele começou a sentir uma dor terrível, ele não procurou atendimento. Aí a bactéria entrou e contaminou todo o sistema de canais reticulares. Essa contaminação levou a quê? Levou à formação, ó, de uma reação do osso periapical. Né? Região periapical, ó, começa a reagir a essa agressão. Esse caso aqui, o que está acontecendo aqui? As bactérias estão aqui dentro, formando subprodutos, gases, pus. Esse pus quer sair e vai para o osso. Chega no osso, não tem para onde ele expandir, dor terrível, entenderam? Abscesso agudo, porque está com dor. Ele vai te procurar, fala, doutor, está doendo demais. Né? Encosta no dente, dói. Por quê? Porque tem uma formação de pus, uma inflamação severa na ponta do dente, na região periapical. Então, que é o caso depois de resolvido já, né? Obturado o canal. Então, dá pra gente ver aqui, então, todo o histórico ali de agressão desse dente. Então, o pus presente no abscesso, ele vai ficar lá dentro do dente, né, fazendo uma pressão danada entre o dente e o osso. O local da presença do pus é que dá as fases do abscesso agudo. Então, aqui a gente tem a fase intraóssea, onde o pus está dentro do osso, aí isso aí causa uma pressão terrível, o paciente sente muita dor. Aí o pus vai tentando sair. Então ele vai para a região do periósteo, tentando sair, isso aí continua sentindo dor, porque aquela pressão de pus ali dentro daquele ambiente fechado. E por fim o pus vai para a região submucosa, embaixo da mucosa, então fica inchado, o paciente continua sentindo dor. Enquanto não sair esse pus, ou via dente, né, você abrir e drenar, ou via incisão, a pessoa não melhora. Não adianta receitar remedinho, toma esse remedinho, toma esse antibióticozinho, não adianta. Você tem que trabalhar.
Você tem que abrir o dente, fazer uma incisão, tem que drenar pus pelo dente. Você tem que tirar esse pus aí que está causando a dor no paciente. Então, esse caso aqui do consultório, ó, interessante. Ó, o paciente chegou no consultório sentindo, falou, doutor, tô com dor. Nossa, tá doendo demais. A pessoa chegou lá quase chorando, né? Então, se ela falou que tá com dor, na minha cabeça já veio. Bom, não é nada crônico, é um caso agudo, né? Então eu fui lá, observei que o dente incisivo central tinha uma cárie, ó, uma cárie bastante intensa, né? Primeira coisa que eu fiz o raio-x inicial, né? Tirei o raio-x para documentação, né? E, lógico, já peguei todas as informações em relação à dor e fui fazer o teste, né? Primeira coisa que eu fiz foi o quê? O teste de vitalidade. Encostei o gelo, tá, no dente. Não sentiu nada, ou seja, vitalidade negativa. Então não pode ser hipersensibilidade dentinária, não pode ser pulpite aguda, porque o dente está necrosado, não tem vitalidade, né? Depois eu fiz a palpação, eu encostei lá no fundo do sulco do dente, lá na ponta do dente, por dentro da boca. A paciente doeu, palpação positiva. O que é? O pus que está lá dentro que eu pressionei, ok? Peguei o espelho, fiz a percussão, bati com o espelho no dente, pá, pá, pá. Doeu. Ou seja, a reação da batida foi na região periapical. Então, tá com dor aguda, dor à palpação, vitalidade negativa, percussão positiva. O que essa pessoa tem? Abscesso agudo. Tratamento: anestesiei, acessei o dente, isolei, cateterismo 15, 20, 25, gates, nesse caso eu usei gates 4, 5 e 6 na embocadura, odontometria. Fiz a odontometria. Nesse momento, pessoal, a gente faz uma manobra de você passar um pouquinho a lima, a 15, a 20, a 25 novamente, para abrir o forame do dente para o pus poder sair pelo dente. Entenderam? Essa manobra chama trespasse apical. Você passa com a lima do CTR e abre o dente, passando com a lima, para poder o pus drenar. Você vai lá, 15, 20, 25, passando 1 milímetro do CTR. Entenderam? Aí o pus começou a sair pus. O pus começou a drenar via dente. A pessoa já sente aquele alívio, porque eu tirei aquela pressão que está causando a dor. Aqui é a qualidade da obturação, né? Aqui o caso encerrado depois de 4 semanas. A paciente voltou no meu consultório para eu observar, né? Tá ali com o material restaurador aí provisório e foi encaminhada para restauração, já sem dor, é o tratamento endodôntico já realizado. Como eu falei para vocês, vai ter situação que você vai precisar drenar, ou seja, fazer uma incisão, né? Vai precisar cortar ali aquela área para sair o pus, aqui no caso a mucosa, senão a pessoa sente dor. Você vai olhar, vai estar inchado e um pontinho amarelado ali, um ponto de flutuação. Você vai passar o bisturi ali e apertar, vai sair aquele pus. Aí, lógico, você vai ter que abrir o dente, limpar o dente também, colocar medicação ou instrumentar tudo, né, o dente, colocar hidróxido de cálcio. Tudo bem? O hidróxido de cálcio, pessoal, só funciona se o dente estiver limpo. Se tiver um pouco ali de tecido, ele já é inativado. Ele é inativado por presença de proteína. Então, por isso que tem que estar limpinho o dente. Se você não conseguiu limpar todo o dente, ou seja, realizar todo o preparo biomecânico, aí é o formocresol ou trecresol que você vai usar. Mostrando aqui um caso, né, de um dente bastante destruído, presença ali, tá vendo aqui? A gente mostra aqui um quadro crônico, ele tem lesão. Então, às vezes, esse quadro crônico pode agudizar. Ó, outra situação, fístula. A fístula, pessoal, é um sinal de abscesso crônico. Crônico por quê? Porque o pus está sendo drenado para a boca. Não vai ter dor, só vai ter dor quando encosta, dor provocada. Não é agudo, é crônico. Então tem fístula, é abscesso crônico, tá? É um sinal patognomônico aí do abscesso crônico. Ali a fístula, a presença de fístula, ou seja, um dente está necrosado, todo o pus está saindo via fístula, ok? Por isso que não está doendo, só dói quando ele encosta na fístula, quando ele morde. Por quê? Porque o pus está sendo drenado, não tem aquela pressão, ou seja, a resistência do organismo está mais forte do que a virulência da bactéria, ou seja, o organismo está conseguindo expulsar aquelas bactérias. Porém, se você não realizar o tratamento endodôntico, não limpar esse dente, não vai resolver. Então o pus, ó, conseguiu drenar, né, via parúlide ou via fístula, saindo para a boca.
aqui é uma dica clínica. Se tem fístula, o que você pode fazer? Você pode colocar o cone de gutta-percha nessa fístula e tirar uma radiografia. Esse exame se chama fistulografia. Aí o que vai acontecer? Vai apontar ali certinho, ó, de que dente que está vindo essa infecção. Tá olhando? Tá vendo? Mostrando a ponta desse dente aqui, que está causando a infecção. Ou seja, tem que acessar esse dente, isolar, cateterismo, 15, 20, 25. Preparo cervical com Gates. Aí eu vou ver a Gates que vai ser usada aí, né, como eu expliquei na aula. Odontometria, preparo apical. Prepara todo o dente. Medicação, hidróxido de cálcio. Aí você vai colocar o material selador provisório. A ideia é que se você limpou bem, passado aí uma semana, 15 dias, a fístula regrida. Aí você fala, não, melhorou. Aí você obtura o dente. Entenderam? É fácil, é como se fosse um teste do seu trabalho. Você abre o dente, limpa ele bem. Se a fístula regredir em 10 dias, 7 a 10 dias, ou 15 dias, tem situação que acontece, sua instrumentação foi efetiva. É uma forma aí de você avaliar, né, se você fez um bom trabalho. E por fim, o abscesso fênix. É quando fênix, pessoal, aquela ave da mitologia, né, que ressurge, né, das próprias cinzas. Então, por exemplo, você está diante do dente bio. Vou dar um exemplo legal aqui para vocês. Aí você fez sem isolamento. Aí, de repente, você está lá limpando sem isolamento e entra a saliva. Você vai lá e fecha. Você coloca lá o medicamento, fecha. As bactérias começam a se reproduzir lá dentro do dente. Então, o caso que era bio, a outra vez, no outro dia o cara volta, doutor, tá doendo demais, inchou, virou um abscesso agudo, entendeu? Agudizou, né? Mesma coisa, se tiver um abscesso crônico com fístula, você ou não usa isolamento, você entra com a lima de forma descuidada. Quando agudiza um processo, significa agudizou, flare-up, ou recebe o nome também de abscesso fênix, né? Ou aumenta, ou a resistência do organismo cai por algum motivo, uma doença, né? O exemplo é o coronavírus, né? Que pode afetar as pessoas aí mais imunodeprimidas, né? Então são esses os fatores que podem causar uma agudização. E é isso, pessoal. Vou deixar a aula disponível aí, espero que vocês tenham gostado, né? Um jeito diferente, para mim foi uma boa experiência. Vou tentar colocar todas as minhas aulas aí da disciplina de Integrada 2 nesse canal. Pra vocês não ficarem atrasados também e ajudar vocês aí nessa época aí de reclusão. Pelo menos as matérias vão sendo dadas e a gente não fica muito atrasado. Eu vou me colocar à disposição, vocês têm o meu endereço do Instagram, né? Meu e-mail, qualquer dúvida que vocês tiverem, vai ser um grande prazer aí poder tirar essa dúvida de vocês. Pessoal, cuidem, tá bom? Se cuidem. Tudo de bom para vocês. Espero nos vermos em breve. Um abração.